Saúde mental realmente impacta acidente de trabalho ou isso é exagero? Impacta diretamente e esse é um dos grandes erros de percepção das empresas hoje. Quando a gente fala de acidente de trabalho, automaticamente as pessoas pensam, né? Alguma falha técnica, algum erro de uso de EPI, mas o que antecede tudo isso é justamente o comportamento humano. E o comportamento humano ele é influenciado justamente porque se a pessoa está emocionalmente abalada, excesso de problemas em casa, quando ela tem excesso de preocupações ou de repente excesso de pressão no trabalho, com certeza isso vai influenciar na tomada de decisão, na percepção de risco. Resumindo, é muito mais fácil a pessoa entrar no automático. O que realmente mudou com a NR1 em relação à saúde mental? A principal mudança foi tirar a questão da saúde mental do cuidado e agora entrou para obrigatoriedade. Hoje a empresa não pode simplesmente ignorar fatores como estresse, carga excessiva de trabalho, falha na comunicação. Tudo isso tem que ser documentado, que agora passa a ser um risco ocupacional. E como risco ocupacional, tudo isso precisa ser documentado e gerenciado. Da mesma forma que acontece com riscos físicos, químicos, agora o psicossocial também entra e entra como obrigatoriedade. E aqui, na verdade, entra o ponto mais importante, porque a empresa ela não precisa apenas medir, ela precisa gerenciar. E é exatamente por isso que a gente tem um trabalho de forma contínua junto com as empresas. O diagnóstico ele é apenas o primeiro passo de um gerenciamento que tem que acontecer ao longo dos anos. Qual o maior erro que você vê as empresas cometendo hoje? Acho que o maior erro hoje é a empresa pensar que saúde mental é uma questão muito pontual. Então eu vou ali e faço uma palestra de Janeiro Branco, depois eu só vou fazer uma outra palestra na CIPAT, um Setembro Amarelo, e não trabalhar de forma contínua e estruturada. Porque a gente sabe que o comportamento ele não muda com um impacto emocional muito rápido. Tudo isso é muito bom, muito válido. Mas para mudança de comportamento, a gente está falando de mudança de cultura. E mudança de cultura só vem ao longo do tempo, fazendo treinamento para liderança, treinamento de comunicação, e ao longo do tempo a gente vai mudando a cultura das empresas. Se o trabalho não é feito de forma contínua, tudo que aquilo foi falado em uma palestra vira só um impacto emocional que logo ele vai lá e acaba. E o pior, né? O problema ele continua existindo. Só que o problema quando a gente fala de saúde mental, ele existe, só que ele é invisível, de forma silenciosa. Por que as pessoas continuam tomando decisões inseguras mesmo sabendo o que é certo? Porque decisão ela não é racional. A decisão ela é emocional. A gente gosta às vezes de acreditar, né, que as pessoas erram por falta de conhecimento. Mas para pensar. Um colaborador ele começa a trabalhar na empresa, ele tem treinamento DDS sobre EPI, sobre tudo isso. Tem uma frase que eu falo nas minhas palestras que eu gosto muito que é: não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz. E exatamente aí que muda o jogo. A pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, mas no momento da decisão ela tá cansada, tá estressada, tá cheia de pressão, muita demanda para entregar e ela acaba tomando a decisão errada porque é nessa hora que o nosso cérebro tenta buscar um atalho, tenta buscar o jeito mais fácil. E o jeito mais fácil nem sempre é o jeito mais seguro. Costumo dizer que a pressa é inimiga da segurança. Então, muitas vezes, o comportamento inseguro, ele só é um resultado de um estado emocional não bem gerenciado. Qual o papel da liderança nisso tudo? Olha, Thiago, as empresas que a gente tem atendido deixam muito claro que a liderança impacta diretamente nessa questão do psicossocial. O que a gente mais encontra é uma liderança que ela tem todo o conhecimento técnico, mas ela não tem o conhecimento humano. Então a forma com que a pessoa comunica, que ela cobra, que ela coloca meta, isso vai trazer ou um ambiente seguro ou o contrário, ou vai faltar cultura, vai gerar ansiedade, vai gerar preocupação, vai gerar medo. Isso vai influenciar no clima organizacional de forma geral. E é exatamente isso que a NR1 pede para que a gente avalie e depois treine, capacite. Quando a gente fala de liderança, as empresas que a gente tem feito gerenciamento, grande parte delas, se não quase todas, para ser bem sincero, a gente está fazendo o quê? Capacitação de líderes. Líder normalmente acontece assim, é uma pessoa que se destaca na função que ele está, e aí ele é promovido, só que não tem uma capacitação para essa promoção. Principalmente essa capacitação humana. E é exatamente aí que nós
da NR1 Brasil entramos e fazemos todo esse trabalho a 4, 6, 8, 10 mãos, junto com o pessoal do RH, SESMIT, Segurança do Trabalho, e o resultado tem sido extremamente positivo. Aplicar um questionário resolve o problema? Cuidado com o que você vê na internet. O questionário, de fato, ele é muito importante, por quê? Porque ele vai levantar os riscos, mas ele não resolve o problema, ele só vai mostrar onde está o problema. O que de fato resolve é o gerenciamento, é o que vem depois, que são as intervenções, treinamento de liderança, comunicação, capacitação de fato. O questionário sem o gerenciamento só vira um relatório bonito. Se a gente pega palestras, treinamentos sem o diagnóstico, é como se a gente estivesse atirando sem ter um alvo. Então, uma coisa depende da outra. Primeiro passo é feito o questionário. Segundo passo, o gerenciamento. Um complementa o outro e nós da NR1 Brasil estamos preparados para atender você, Thiago, e você aí que está assistindo. Para qualquer empresa do Brasil, é só entrar em contato que a gente está aqui à disposição.